dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Vamos abrir esta palavra sagrada no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 40 até o 45, a nossa meditação nesta noite. Antes da leitura e da meditação, dizer para você que eu tenho consciência do significado desta meia hora da sua vida. Creio que falarei ao seu coração até às 9h15, mas eu sei o que pode significar essa meia hora da sua vida de ver aqui nessa noite. Pode ser uma meia hora fundamental para todo o seu viver. Eu tenho consciência também que pode ser a última vez que você está ouvindo uma mensagem de Deus. Eu tenho consciência que pode ser a última vez que eu pregue uma mensagem na palavra de Deus. Essa palavra que nós vamos ler não é uma palavra qualquer, não é uma literatura qualquer, uma revista de moda, de rostos bonitos, de vestidos elegantes, de corpos esculturais. Não é uma ficção, não é uma comédia. Essa leitura que nós vamos fazer, ela é diferenciada de todas as leituras que você possa ter feito na sua vida. Nós vamos ler uma palavra que saiu do coração do Deus, Criador dos céus e da terra. E tenha certeza que essa palavra é para mim e para você. O desejo meu, querido, é que essa palavra entre na sua mente. E eu prometo para Deus fazer todo o esforço para que essa palavra entre no seu coração, e que ela entre como uma espada que divide, como um martelo que esmiuça, que ela entre trazendo vida, trazendo esperança, trazendo força, trazendo consolo para mim e para você. Então diz assim a palavra sagrada, Evangelho de Marcos, capítulo 1, 40 a 45. Essa mesma expectativa vale também para você que está nos ouvindo ou nos assistindo através da internet, onde você estiver, com a dificuldade que você estiver. Que essa palavra toque você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Essa palavra entre no seu coração como uma espada de dois gumes, que ela esmiuça o seu ser, que ela fale com você. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Senhor, aplica essa palavra aos corações aqui nesta noite. Manifesta, Senhor, o teu poder. Faça exalar a vida abundante que o Senhor prometeu para nós ao meditarmos nesta palavra do Senhor. Toca os nossos corações, as nossas mentes. Cumpra com o propósito do Senhor para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a história de Jesus, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então, se você quiser conhecer a história de Jesus, é você ler os evangelhos. Agora, é muito interessante a gente fazer diversas leituras desses evangelhos sob diversas óticas. E tem uma ótica muito interessante de leitura do evangelho. É quando a gente começa a observar o evangelho, observando os encontros de Jesus com as diversas pessoas. É fantástico você ler os evangelhos por essa ótica. Tenta fazer isso. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, observando Jesus encontrar com as pessoas. Ele encontrou com muita gente. Ele encontrou com gente pobre. Ele encontrou com gente rica. Ele curou diversas enfermidades. Ele encontrou com pessoas que estavam enlutadas e estancou o pranto do luto. Ele encontrou com gente com enfermidade simples, com febre, e curou essa enfermidade. Ele encontrou com gente aleijada, que não andava, e ele trouxe ali a capacidade de andar para aquela pessoa. Ele encontrou com gente sem sentido na vida, gente que não sabia o que estava fazendo aqui, gente que estava sem norte, sem rumo. E o encontro de Jesus produziu vida, produziu norte, produziu significado nesses corações. E nesta noite, o texto que nós lemos para a nossa meditação nos conta de um encontro de Jesus com um homem leproso. Eu sei que quando nós falamos de lepra ou de pessoas leprosas, isso não causa mais impacto no nosso coração. A gente já não assusta mais com esse detalhe da lepra, com essa doença da lepra. Mas não foi sempre assim. Os nossos antepassados, não muito remotos, até bem recentes, tipo o nosso bisavô, eles lidaram num contexto com a lepra bastante diferente do nosso. Eu me lembro que quando os leprosos passavam para pedir esmolas lá na casa da minha avó, na roça, era assim que ela fazia. Ela colocava a esmola, a comida, o dinheiro que ela fosse doar na ponta de um bambu e esticava para o leproso pegar, e depois aquele bambu tinha que ser queimado. Isso porque o contato com o leproso era extremamente contagioso. Agora você joga esse texto lá para o contexto dele, lá na época de Jesus, onde não tinha a profilaxia que nós temos para a lepra, onde não tinha a ciência avançada que nós temos, a cura para essa doença. O que eles fizeram foi o seguinte: isola o leproso, deixa ele fora do arraial, fora da cidade, até que ele tente curar essa lepra, e depois ela é reintegrada. E aí surgiu um pensamento naquela época, que essa doença era uma maldição de Deus. Então estar leproso era estar com a maldição de Deus na vida dele.
E às vezes nós lemos esses textos e não prestamos atenção nisso. Mas eu queria que você observasse esse personagem, esse leproso. Esse homem estava nessa situação. Ele tinha 3 sofrimentos profundos na alma dele. Primeiro sofrimento da doença, sem a expectativa da cura. Segundo sofrimento, a segunda dor que ele sentia, a dor do isolamento. Essa é terrível. Não poder mais cumprimentar a sua esposa, não poder mais abraçar os seus filhos, não poder mais conviver na sociedade com seus amigos, viver isolado em tempo indeterminado, quem sabe até a morte. E como se não bastasse, ele acumulava a dor ou o desprestígio de ser considerado por aquela sociedade como maldito de Deus. Foi algo que ele fizera errado contra Deus, que magoou o coração de Deus, que Deus entristeceu com ele, por isso ele pegou aquela doença. Imagina o peso da dor, da agonia, da angústia sobre a vida de um leproso. É com esse homem, queridos, doente, cheio de lepra, abandonado, hostilizado, retirado da sociedade, mal visto, quem sabe mal cheiroso, foi que Jesus encontrou aqui nesse texto. E eu quero que nós então olhemos para esse texto e nós pensamos em alguns pontos relevantes para nossa vida hoje. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é que Jesus é a fonte de purificação para toda a impureza. Veja bem, Jesus é a fonte de purificação para toda a impureza. O leproso não podia aproximar de ninguém. Se ele aproximasse e depois soubesse que ele aproximou, ele era apedrejado, ele morria apedrejado. Tocar um leproso ou ser tocado por ele era ser considerado imundo. De acordo com a lei, Jesus Cristo havia tornado-se impuro ou imundo, porque Jesus Cristo tocava aquele leproso. Então eu fico imaginando o que estava passando na mente de Jesus, no coração de Jesus, quando ele, sabendo de tudo isso, como ele sabendo que tudo isso funcionava, ele tem a coragem, a audácia, a ousadia de quebrar todos esses conceitos e de tocar na vida daquele leproso. E o que nos chama a atenção, queridos, é que o processo inverte. A partir do momento que Jesus toca aquele leproso, não foi Jesus que ficou leproso, não foi Jesus que ficou contaminado. Ao contrário, o leproso foi curado da sua lepra. A imundícia da lepra bateu em retirada mediante um toque poderoso do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus é a fonte de purificação para toda a impureza. Quando Jesus toca, purifica. Quando Jesus toca, limpa. Quando Jesus toca, ele é curado para a glória do Senhor. E aí você deve estar perguntando: pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Nós estamos em 2013, confortavelmente na igreja presbiteriana central de Frutal. Nós não temos lepra, nós não somos leprosos. O que isso tem a ver conosco? Ah, meu irmão, eu sei disso, e graças a Deus, louvado seja Deus, porque você não tem a hanseníase, a lepra. Mas eu sei que você tem algo que é mais prejudicial para você do que a lepra. Eu sei que você tem algo na sua vida, que você abriga algo na sua existência, que é infinitamente pior do que a lepra. Eu estou falando para você que você é pecador, e que o pecado, ele é pior do que a lepra. Se a lepra mutila, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o pecado também mutila. Se a lepra tem a capacidade
maior do que a lepra, preste atenção. A lepra está dominada. Hoje nós temos tratamentos seríssimos para a lepra, que controla, que paralisa a doença, que cura o leproso e ele vive bem durante toda a sua vida. Graças a Deus por essa ciência avançada, pela mente de médicos cientistas que entram nos laboratórios, que pesquisam na natureza e encontram saída para essas doenças. A AIDS, que nos aterrorizou tanto, agora está sob controle, tem seus coquetéis que prolongam a vida. O câncer, nós estamos à busca da saída e da solução e já avançamos muito. Mas a ciência nunca avançará no medicamento, numa tecnologia para curar o pecado. Não se produz no laboratório científico um remédio para curar o meu pecado e o seu pecado. E se hoje, queridos, nós temos uma dificuldade maior do que a lepra na nossa vida, essa dificuldade é o pecado que tenazmente nos assedia. Essa dificuldade é o pecado que nos amargura, que nos abate, que nos afasta de Deus. A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida para não nos abençoar. Muito ao contrário, a mão do Senhor está estendida sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, semelhante a um chuveiro disposto a nos molhar com bênção e com graça. Mas a palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado interrompe a bênção de Deus de chegar na nossa vida. O pecado é mais terrível do que a lepra. Mas eu quero te dizer que Jesus é fonte de purificação para toda impureza. Ele não somente tem o poder de tocar naquele leproso e fazer cessar a impureza da lepra. Ele tem o poder de tocar na sua vida e te purificar de todos os seus pecados. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós cantamos na presença do Senhor. E hoje nós cantamos uma grande verdade: há algo mais que a neve, há algo mais que a neve. É assim, numa brancura mais alva do que a neve, que os nossos corações ficam quando o Senhor Jesus nos toca, porque Ele é fonte de purificação para toda impureza. Aleluia! Isso você não consegue, meu irmão, na farmácia, no consultório médico, nos laboratórios científicos. Não, para purificar a sua vida, o seu coração, você precisa do toque de Jesus, semelhantemente ao que Ele fez com esse leproso, purificando a sua lepra. Ele toca o seu coração e te purifica de todo o pecado. Ah, como eu gosto desse anúncio vindo da boca do profeta João Batista. À beira do riacho, onde se lava o corpo, naquela água cristalina, chega o Senhor Jesus, e João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus te toca e Jesus te purifica, não da sua lepra, mas do seu pecado. Preste atenção nisso. Em segundo lugar, eu quero te dizer que Jesus é a fonte de integração ou de reintegração para os segregados, para aquele que está isolado, para aquele que está longe de um convívio saudável. E eu acho interessante o versículo 41, quando nós encontramos assim a expressão: Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão para aquele leproso. E a palavra de Deus, ela aprofunda, nos mostrando que quando Jesus estende a mão, Jesus não estava simplesmente oferecendo para aquele
aquele leproso um donativo, uma esmola, uma comida, algum donativo. Não, Jesus, quando ele estende a mão, ele está oferecendo para aquele leproso segregado a possibilidade de ele ser reintegrado na sociedade judaica. Olha aqui para mim, meu filho. Eu sei que você não é leproso, mas eu sei que você é um pecador. E o pecador tem pecados. E o pecado tem a capacidade de fazer com você um isolamento, deixar você longe desse ambiente que é tão bom, que é tão agradável, que é o ambiente do povo de Deus, que é o ambiente da igreja de Deus. E quando eu falo que Jesus toca o seu coração e te purifica de todo o pecado, eu quero te dizer também que Jesus estende a mão para você, te oferecendo para você ser integrado, para você vir participar desse povo de propriedade exclusiva dele, para você entrar para a igreja dele, esse organismo vivo, que é como uma família, vivendo em união para a glória do Senhor. A você que vive nesse mundo das trevas, a você que vive desiludido, a você que foi traído pelos seus amigos, a você que sente a dor do abandono, a você que está feito um leproso exilado, a você que não canta junto, a você que não se alegra junto, a você que não tem esperança junto, Jesus está estendendo a mão e querendo que você venha para o meio. Foi isso que Jesus fez com esse leproso. Ele purifica a sua impureza e ele estende a mão, chamando esse leproso para um convívio com ele e com os seus. Mas eu quero continuar argumentando no seu coração e dizer em terceiro lugar que Jesus é a fonte de compaixão para todo desesperado que clamar por ele. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Jesus é a fonte de compaixão para todo desesperado que clamar por ele. Por que essa frase é importante, é completa? Preste atenção nisso. Nessa época aqui tinham muitos leprosos. Inclusive tem outros textos do Evangelho mostrando outras curas de leprosos. A doença tinha espalhado naquela época e por isso a profilaxia do isolamento. Mas aqui nós percebemos um leproso. E o que esse leproso está fazendo? A Bíblia diz que ele aproximou-se de Jesus, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Quantos outros leprosos tinham ali naquela região? E eles não foram de joelhos clamar diante de Jesus. Jesus é a fonte de compaixão para todo desesperado que clamar por ele. Jesus não nega a restauração, a cura, a bênção, a graça para aquele que rogar, para aquele que clamar, para aquele que se ajoelhar, para aquele que buscar. O versículo 41 diz que Jesus está profundamente compadecido. E Jesus mostra a sua misericórdia, o seu amor por aquele homem que estava em desespero. Sabe, gente, tem muitos pecadores precisando do toque de Jesus. Tem muitos pecadores precisando da mão de Jesus estendida. Mas são pecadores orgulhosos, nariz empinado, tenta achar a solução para as suas dificuldades dentro dele mesmo, nos seus pensamentos vazios, nas filosofias vãs desse mundo, e não procura a chave para a sua purificação no sangue de Jesus, no poder de Jesus, na cruz de Jesus. São leprosos que passam pelo Senhor Jesus e que não procuram Jesus, e que não seguram na mão de Jesus, e que não recebem o toque de Jesus.
Jesus, que recebe Jesus, que aceita Jesus, que se ajoelha diante de Jesus. Como eu disse no início da nossa meditação, eu sei da importância desse momento na sua vida e na minha vida. Eu sei que você não tem essa doença terrível que tinha esse homem, que provocava esse isolamento físico, sentimental na vida dele. Mas eu sei que você tem o seu coração humano. Eu sei que você é pecador. E para você que é pecador nesta noite, eu vim aqui com essa mensagem. E essa mensagem então é para você que precisa da compaixão de Deus, que precisa da compaixão de Jesus. É para você que se sente isolado, é para você que se sente abatido, é para você que se sente como que leproso na sua alma. É para você que precisa ser tocado pelo Filho de Deus. É para você que precisa segurar na mão estendida de Jesus. É para você que precisa ser reintegrado. É para você que precisa vir para a igreja do Senhor. É para você que precisa cantar conosco esses cânticos de vitória. É para você que precisa do toque poderoso de Jesus. Muitos leprosos passaram a largo, não clamaram por Jesus, mas esse aqui de joelhos, ele clama: tem compaixão de mim. E a palavra nos relata que Jesus atendeu a esse pedido. Depois que Jesus o curou, Jesus disse: olha, você vai e você não conta isso para ninguém. Por quê? Porque tinha muitos leprosos por ali. E se ele contasse, Jesus sabia o que ia acontecer. Aqueles leprosos iriam todos procurar Jesus. E aquele homem não deu conta. A euforia foi tão grande na vida dele que ele saiu contando. E não deu outra. Começaram uma série grande sobre Jesus. E ele teve que ir para lugares ermos, porque ele não dava conta de atender aquela multidão que agora o procurava pelo milagre. Pelo milagre. Mas quem o procurou de joelhos, de coração quebrantado, foi esse leproso. E a esse que procurou de joelhos, de coração quebrantado, o Senhor tocou. O Senhor estendeu a mão. E o Senhor derramou graça e curou o seu corpo e a sua alma. Porque Jesus é a fonte inesgotável da graça de Deus. Querida, essa mensagem ela é preciosa para o seu coração e para o meu. Eu sei que muitos aqui já receberam o toque de Jesus, já foram curados, já foram reintegrados, já estão cantando de coração os cânticos da vitória. Eu visualizo aqui pessoas que não estavam aqui conosco, que eu amo de coração e que entenderam esse negócio do toque de Jesus. Está ali o Rodrigo. Ô Rodrigo, nós chamamos há 3 anos. O Rodrigo não era nosso, não era da igreja, mas ele recebeu o toque de Jesus. Jesus curou o seu coração, não da lepra, mas do pecado. E esse homem hoje vibra com a família da fé, com a igreja, a família dele toda integrada aqui, esposas, meninos. Sabe por quê? Porque Jesus estende a mão ao pecador. Porque Jesus toca e purifica de todo pecado. Porque Jesus é fonte de abrigo, de consolo e de graça. Porque Jesus salva. Porque Jesus transforma. Nós vamos cantar um cântico que fala da cruz desse Jesus. Esse Jesus, ele veio aqui e ele enfrentou a cruz. A cruz é símbolo de uma morte maldita. Era o símbolo da condenação dos piores homens daquela época, dos
fascículos que existiam ali. Dos homens mais perversos, eles iam para a morte de cruz. E esse Jesus não cometeu nenhum pecado, mas mesmo assim ele foi condenado e ele foi para aquela cruz. E lá naquela cruz ele morreu derramando o sangue dele para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. E ele continua a tocar o pecador. Ele continua a purificar os leprosos. Ele continua a perdoar os pecados. Ele continua a chamar para a reintegração. Ele é fonte inesgotável de vida. E nós vamos cantar sobre essa cruz, que é o nosso triunfo, que é a nossa alegria, que será então a nossa coroa. Nós vamos cantar que nós amamos a mensagem da cruz, porque foi nela que Jesus morreu por nós. Vamos cantar de novo. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gosto será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Bem, Senhor, querida, eu não posso ir embora nessa noite para minha casa sem antes falar com você. Você que precisa do toque de Jesus. Você que precisa da mão estendida de Jesus. Você que se sente isolado. Você que se sente triste, abatido, sem sentido na vida. Eu quero te dizer que se Jesus tocar no seu coração e a sua vida, Ele tem poder para te purificar, te perdoar de todos os seus pecados e te trazer para a igreja dele, e te reintegrar ou te integrar no meio desse povo que ama o Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor é fonte inesgotável de vida. E eu não iria embora tranquilo sem te oferecer isso essa noite. Uma oração pedindo a Jesus para entrar no seu coração, para tocar a sua vida, para perdoar os seus pecados. É um apelo para você que não é crente em Jesus, que veio aqui nessa noite, que já está frequentando aqui, mas que ainda não tinha sentido o toque de Jesus, e que hoje sentiu a mão de Jesus te tocando. Eu queria que você saísse do seu lugar, enquanto nós vamos cantar a última estrofe e o coro de novo, e viesse aqui à frente para a gente orar por você. Você que reconhece que é pecador e que precisa do toque purificador de Jesus e precisa segurar a mão